Então, para a gente ter todo esse processo inflamatório, a gente precisa de alguém para ajudar a orquestrar tudo isso, que são esses mediadores inflamatórios, que são mediadores químicos que vão ativar ou desativar células, que vão causar o recrutamento de células de leucócitos para a região afetada, que vão causar as alterações estruturais no endotélio, e eles estão bem descritos do nosso roteiro, mas eu quero destacar aqui dois mediadores inflamatórios, que é a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa. Por quê? Além deles causarem danos ao endotélio e serem responsáveis pela ativação de células que são capazes de secretar outras citocinas para fazer toda essa resposta inflamatória, principalmente na resposta inflamatória aguda, eles também são responsáveis por causarem algumas alterações clínicas durante essa resposta inflamatória. Então, o que acontece? A IL-1 e o TNF-alfa, eles vão atuar sobre o sistema nervoso central e eles vão causar algumas alterações no comportamento da pessoa que está sofrendo essa reação inflamatória, principalmente quando a gente está lidando com agentes infecciosos. Então, o que acontece? Eles vão atuar no sistema nervoso central e eles vão fazer com que haja uma perda de apetite, e aí, imagine que a pessoa diminuindo o consumo, né, a ingestão de alimentos associada a um estado de maior consumo de energia para dar essa resposta inflamatória. Então, isso tudo vai causar uma perda de peso muito rápida. Então, por exemplo, quando a pessoa está doente, que ela fica com febre, a gente fala, nossa, né, a pessoa emagreceu. Por quê? Por causa disso. A IL-1 e o TNF-alfa vão agir no sistema nervoso central e vão fazer com que a pessoa perca a fome. E também existem outros sintomas secundários, como a insônia e a irritabilidade, que são ações secundárias da IL-1 e do TNF-alfa. E além disso, existem algumas outras manifestações que são mais inespecíficas, que são descritas já na literatura, que podem ser causadas por essas duas citocinas, que são a fraqueza, mal-estar, cansaço, depressão, letargia, e tudo isso, como eu disse, vai acontecer principalmente quando a gente está lidando com agentes infecciosos. Outra manifestação clínica importante é a febre. A febre, ela é bem comum em reações de fase aguda, principalmente quando a gente tem um agente infeccioso. E por que ela acontece? Imagine que todos esses mediadores inflamatórios, eles estão causando uma chuva química no nosso organismo. E uma das células afetadas são neurônios termorreguladores, que são termosensíveis. E eles conseguem ajustar a temperatura e dizer para o organismo, estamos numa temperatura legal ou não estamos, precisamos aquecer ou precisamos esfriar. Então imagine que alguém mexeu no termostato e o termostato não está pegando direito a temperatura real e acha que está mais frio do que realmente está. Então, esses neurônios, eles vão começar a mandar impulsos para o organismo e eles vão pedir para que o organismo reforce os mecanismos de impedir a perda de calor e que ele comece a produzir mais calor. E isso tudo faz com que a pessoa fique mais agitada e tenha insônia, que era o que a gente estava falando agora há pouco, e ela tenha hiperalgesia, ela sinta mais dor do que o normal. Vocês já tiveram febre? Você fica tipo dando aqueles tremeliques? Então, tudo isso é por causa desses neurônios termosensíveis que vão fazer com que os músculos comecem a se contrair, e isso tudo vai causar tremores. E ela também faz com que aumente a secreção da tiroxina, que é um hormônio sintetizado na tireoide, o T4, estimulado pela secreção do TSH pela adenopófise. Essa tiroxina, ela é responsável por regular o nosso metabolismo, e a secreção da tiroxina aumenta a demanda energética, ela faz com que o nosso metabolismo precise de mais energia. Então, quando a gente atinge a temperatura que esses neurônios termosensíveis querem,
essa temperatura ela vai estabilizar, ela não vai cair, ela vai estabilizar e ela vai permanecer aí até que a inflamação seja resolvida. A partir do momento que a gente remove esse agente infeccioso, a inflamação começa o seu processo de melhora, já de resolução, esses neurônios, eles vão voltar à temperatura próximo do normal, que é perto dos 37, ou 33,5, de acordo com alguns termômetros na porta de supermercado. Mas, brincadeira, gente, é 37, 36,5, 37. Mas essa diminuição da temperatura, ela exige algum esforço do organismo. Então, ele vai aumentar os mecanismos de perda de calor por dissipação, que vai causar uma hipogesia, a pessoa vai parar de sentir tanta dor no corpo, tanta mal-estar, e vai reduzir a atividade motora, a pessoa vai ficar mais letárgica, mais devagar, mais sonolenta, vai causar aí uma hipotensão, e para conseguir extravasar esse calor, a pessoa começa a suar, então aumenta a sudorese e a taquicardia. Aumentando a taquicardia, a gente vai ter um aumento na pressão sistólica. Ele é transitório, é por pouco tempo, e também um aumento na filtração glomerular, que vai fazer aumentar a diurese. Tudo isso para a gente perder calor e voltar na temperatura normal. Então, esse aumento na necessidade de energia, de produzir energia, vai fazer com que a gente comece a ter algumas alterações no metabolismo lipídico, de carboidratos, de proteínas. Então, por exemplo, o nosso eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, ele vai começar a secretar mais corticosteroides, principalmente os glicocorticoides, enquanto os centros autonômicos, eles vão começar a secretar adrenalina. Tudo isso para quê? Para aumentar a disponibilidade de glicose e ácidos graxos no organismo, para que a gente tenha uma maior disponibilidade de matéria-prima para produzir energia. Os glicocorticoides, eles vão atuar principalmente nos músculos esqueléticos e vão aumentar o catabolismo proteico, para que tenha mais aminoácidos circulantes, como por exemplo a glutamina e a arginina. Essas duas, elas são super importantes no funcionamento de linfócitos, porque além delas permitirem a reprodução celular, elas também podem servir como matéria-prima para produzir energia, como por exemplo na glutaminólise, que usa a glutamina como matéria-prima para produzir ATP. Esse catabolismo proteico que vai estimular a gliconeogênese, que vai ajudar no aumento da produção de glicose. E além da secreção de glicocorticoides, a gente também tem a secreção de adrenalina, que vai fazer o quê? Aumentar o estímulo para a glicogenólise, que vai produzir também glicose. Ela vai aumentar a secreção de glucagon e diminuir a secreção de insulina nas ilhotas de Langerhans, no fígado, e ela também vai aumentar a circulação de ácidos graxos pelo aumento da lipólise, que vai causar uma maior produção de corpos cetônicos, que vão então ser usados como matéria-prima de produção de energia no sistema nervoso central. Não, mas aí agora a gente imagina tudo que está acontecendo no nosso organismo quando a gente tem uma infecção ou uma inflamação. Imaginem que tem um monte de mediador inflamatório sendo secretado, essas manifestações todas, tanto locais quanto sistêmicas, e elas precisam em algum momento parar. Então imaginem que a gente tem uma resposta muito potente. E, por exemplo, vocês estão assistindo The Boys. Todo mundo assistiu The Boys. Se não assistiu, sei lá, já assistiu um filme de super-herói. E aí você imagina que o super-herói chega e em Nova York, que já foi destruída milhares de vezes, ele chega e ele vai destruindo tudo pela frente para tentar resolver um problema com um vilão. Ele quer enfrentar um vilão e para isso ele destrói, 200 carros no caminho, derruba 25 prédios, assusta 32 velhinhas e faz 12 bebês chorarem. E
tudo isso para combater um vilão. A inflamação é mais ou menos igual, é uma resposta muito potente. Então, a gente precisa de um mecanismo de regulação, de controle muito rigoroso, porque a gente não pode arcar com uma destruição de proporções de super-herói, entendeu? Então, imaginem que o dano é muito grande e a gente não vai conseguir reparar tudo se esse dano for totalmente descontrolado. Então, a partir do momento que esse agente que está causando o processo inflamatório ele é removido, a gente já começa um processo para parar a inflamação. Isso tudo acontece porque os nossos mecanismos inflamatórios, eles são muito inteligentes. Então, o padrão de secreção de meia-vida desses mediadores inflamatórios, eles têm uma meia-vida curta. Eles duram pouco tempo, porque o nosso sistema prefere secretar mediadores inflamatórios mais vezes com meia-vida curta, do que secretar um mediador inflamatório com uma meia-vida longa e que fique mais tempo do que deveria num determinado tecido, causando dano naquele tecido. E eles também são secretados mais rápido, né? Eles conseguem ser secretados em pulsos rápidos, enquanto ainda a gente tem um agente. E, além disso, a gente também tem um mecanismo de sensores, né, que vão começar a produzir uma gama de sinais que vão alertar a produção de citocinas anti-inflamatórias, um controle neurológico que vai inibir a produção de citocinas inflamatórias, como, por exemplo, a secreção de TNF por macrófagos. Então, o nosso organismo está preparado também para interromper a destruição causada pela inflamação, o que não acontece nos filmes de herói.